Meus irmãos, graça e paz seja com todos. Amém. Paz do Senhor Jesus seja com vocês. Que bom estar aqui mais um dia de lição bíblica, de estudo bíblico. E hoje nós vamos dar continuidade aí ao nosso ensinamento, ok? Nós vamos estar fazendo a leitura do texto do livro de Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos dos versos 13 até o verso 25, ok? Eu não coloquei aqui, ó, geralmente eu coloco aqui, né? Eu vou colocar para vocês agora, peraí. Vamos voltar aqui. 1 Pedro, capítulo de número 13 ao 25. A gente faz isso aqui ao vivo, viu? Copiar. Aparece, copiar, voltemos para cá, deixa eu tirar isso aqui, texto base, colar, pronto, deixa eu só afastar aqui, prontinho, ok, beleza. Então a leitura nossa, ela vai ser do verso de número 13 até o verso de número 25, ok? Vocês vão fazer a leitura aí na casa de vocês, vão fazer a leitura lá na célula. Eu não vou ler aqui para dar um pouco, para ficar mais rápido aqui a nossa lição, ok? Data da célula é dia 3/8, hoje são 30, né? 30/7 e vamos lá. Aqui eu coloquei a introdução, eu escrevi assim, ó, esperar. Esperar é, sem sombra de dúvidas, algo que todo ser humano não gosta de fazer, principalmente quando não sabemos o que estamos esperando ou quando aquilo que anseiamos é muito importante e valioso. Esperar, na maioria das vezes, é muito chato. E o engraçado é que tudo na nossa vida tem alguma coisa nos fazendo esperar. Temos que esperar 9 meses para ver o nosso filho que vai nascer, esperar na fila do banco, esperar o resultado do exame, esperar a árvore crescer para dar os seus primeiros frutos. Enfim, temos que esperar para quase tudo. No versículo 13, o apóstolo Pedro nos relembra mais uma coisa que devemos esperar, que é a revelação de Jesus Cristo. Esperar o grande dia em que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Amém. Agora note vocês que o apóstolo Agora note vocês que o apóstolo nos deixa algumas instruções que devemos praticar enquanto esperamos a volta de Cristo. Mas antes de estudar estas instruções, eu gostaria que vocês respondessem algumas perguntas sobre a volta de Jesus. Ok. O que nós temos aqui nessa introdução? Nessa introdução, eu mostrei para vocês, eu comecei falando sobre espera, que a nossa vida, ela sempre tem alguma coisa nos fazendo esperar, não é? A gente espera 9 meses para o filho nascer, esperamos na fila do banco, esperamos os exames, o diagnóstico do médico, esperamos a árvore crescer para dar os seus primeiros frutos, ou seja, em quase tudo nós temos que esperar. E quando nós lemos o versículo 13, o apóstolo Paulo, ele nos relembra algo que também nós devemos esperar, que é a volta de Jesus. Que Jesus ele vai voltar, que Cristo ele em breve ele vai retornar. E nós estamos esperando esse grande dia. Além de esperar, nós anseiamos esse grande dia, ok? E o que nós temos aqui do verso 13 até o verso 25? Nós temos algumas instruções que o apóstolo Pedro vai nos dar, que nós devemos estar praticando, que nós devemos fazer enquanto nós esperamos a volta de Cristo. Nós não estamos esperando a volta de Cristo de braços cruzados. Nós temos que tomar algumas ações e alguns deveres, ok? Mas antes de falar dessas instruções, eu gostaria de observar com vocês essas perguntinhas aqui a respeito da volta de Cristo. Veja bem, eu coloquei assim:
Quando será a volta de Jesus? Lógico que ninguém sabe, né? Nós não sabemos o dia nem a hora. A Bíblia diz que a volta de Cristo será como um ladrão, porque você não sabe a hora nem o dia que o ladrão vai roubar sua casa, não é verdade? Então nós não sabemos. Aí eu coloco a segunda pergunta. Você gostaria de saber exatamente quando Jesus iria voltar? Se você queria saber quando era a volta de Cristo? Particularmente, Vinícius Lima, eu queria muito. Mas eu não queria, não no sentido de saber que dia que Jesus ia voltar, para eu viver uma vida leviana, de pecado, e só próximo ao tempo da volta dele eu me corrigir. Não. Eu queria saber para organizar minha vida, não sei, eu queria saber, entendeu? Eu penso que minha vida seria melhor, não que a minha vida seja ruim, tá bom? Qual o seu sentimento sobre a volta de Cristo? Aí deixa o pessoal responder. Você está preparado para a volta de Cristo? Amém. Estamos preparados aí em nome de Jesus, ok? Ou pelo menos deveria estarmos, né? Deveríamos estar. Ok, feitas as perguntas, vocês perceberam que as perguntas foi tudo assim de cunho introdutório, né? Tudo de cunho introdutório aí. Tudo relacionado a mesma coisa aí, que é a volta de Cristo. Ok, voltemos aqui então. Depois de ter feito as perguntas, nós vamos agora para o estudo bíblico. E eu comecei assim, ó. Enquanto esperamos a volta do nosso Senhor, a Bíblia nos deixa algumas instruções e obrigações que devemos fazer. Nesse estudo, não vamos observar todos esses deveres. Vamos estudar somente o que o apóstolo Pedro elencou para nós dos versos 13 aos versos 25. Vamos lá? Qual é a primeira instrução que o apóstolo Pedro nos deu, que nós devemos estar praticando aqui na terra enquanto esperamos a volta de Cristo? O primeiro ensinamento que Pedro nos deu é que nós devemos cingir o nosso entendimento. Olha aí, versículo de número 13. Deixa eu voltar aqui. Versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Viu aí? Então veja que a revelação de Jesus vai acontecer, a volta de Jesus vai acontecer. E o que Pedro nos ensina? Que nós devemos cingir o nosso entendimento. Cingir o nosso entendimento. Aí veja que eu coloquei aqui, ó. No Oriente Médio, os homens vestiam uma túnica longa até os tornozelos. Por isso, quando eles queriam correr, eles abaixavam, pegava a barra da túnica entre as pernas e amarrava a cintura. Isso era cingir. Era um ato de ação. Por que eu estou dizendo que é um ato de ação? Porque essa era a ideia. A ideia do apóstolo Pedro é isso aqui, cingir o entendimento. É porque naquela época, como o pessoal vestia túnica longa, eles pegavam a barra da túnica, certo? A orla da túnica, puxava para cima, amarrava na cintura ou prendia a cintura para correr. Porque se a túnica tivesse longa até os tornozelos, eles tinham dificuldade de correr. Então o ato de pegar a orla da túnica lá perto do tornozelo, entre as pernas, puxar para cima, fazer uma espécie de short, né? Ele é um vestidão, uma espécie de vestido. Quando ele pega a ponta lá dentre as pernas, né, na parte de trás, e puxa para frente e prende ou amarra a cintura, vira uma espécie de short. Então eles têm mais mobilidade para correr. Eles não vão ter dificuldade para correr, não vão ter empecilho para correr. Então veja aí o que o apóstolo Pedro está dizendo, que nós devemos evoluir, esforçar, crescer na vida espiritual e no entendimento das Escrituras.
A palavra cingir, ela remete a uma ação, a uma correria. Cingir o entendimento, então, diz que nós devemos evoluir, esforçar, crescer na vida espiritual. E como é importante a gente falar sobre isso, porque nós estamos vendo que existe muitos irmãos que não crescem espiritualmente, não evoluem na sua vida espiritual. Se converteram a 10, 15, quem sabe 20 anos e ainda é o mesmo crente, da mesma forma, ainda com os mesmos costumes, ainda com os mesmos pecados. Não evolui, queridos. Esse não é o entendimento que a Bíblia tem para nós, que esperamos a volta de Cristo. Enquanto Cristo ainda não voltar, seja através do arrebatamento ou seja através da morte, nós temos que evoluir como cristãos. Faz uma retrospectiva aí de como você era 5 anos atrás para hoje, né? Hoje como cristão. Qual a diferença? Você tem evoluído? O texto bíblico diz que a gente tem que cingir o entendimento. Ou seja, nós temos que evoluir, esforçar, crescer na vida espiritual. E perceba, queridos, que Jesus também falou sobre isso em Lucas capítulo 12, versículo 25. Ele diz que devemos cingir o corpo, acender a candeia e esperar a volta do noivo. Ele mesmo é o noivo, né? Vamos ler Lucas capítulo 12? Vamos lá? Lucas capítulo de número 12, versículo 35. Olha o que ele diz aqui, ó. Cingindo esteja o vosso corpo, acesa a vossa candeia, sede vós semelhante ao homem que espera pelo Senhor. Ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Olha o que Jesus está falando. Jesus está dizendo que é o nosso dever cingir o nosso corpo. O que Pedro falou? Pedro falou que nós devemos, cingir o nosso entendimento. Cingir o corpo, cingir o entendimento é a mesma coisa. Nós temos que evoluir, nós temos que crescer, nós temos que movimentar. E olha quão pertinente é para nós aqui. Olha, Jesus está dizendo que aquele que cinge o corpo, aquele que acende a candeia, ele é uma pessoa que está em movimento. E estar em movimento significa dizer que ele não vai dormir. Por que dormir? Olha aqui, ó. Sede vós semelhante a homem que espera pelo Senhor. E quando ele voltar da festa de casamento, quando ele bater a porta, logo lhe abra. Por que vai abrir? Porque ele está em constante movimento, porque ele está acordado. Significa dizer então, olha o que eu coloquei aqui, a palavra cingir tem um sentido de movimento, ação, evolução. Se nós não nos movermos, a gente vai acabar dormindo. E o noivo vai bater na porta e nós não vamos ouvir. Por que nós não vamos ouvir? Porque nós estamos dormindo. O crente que não evolui, o crente que não cinge o seu corpo, que não consagra o seu corpo para Deus, que não consagra o seu entendimento para Deus, que não evolui espiritualmente, que não se esforça a crescer espiritualmente, vai passando o tempo, ele vai dormindo na fé, ele vai tosquenejar, vai cochilar. E o grande perigo é que na hora que ele estiver cochilando, pode ser que o noivo volte, pode ser que Jesus volte e encontre essa pessoa dormindo. Ele bate na porta e ele não abre. Por quê? Porque está dormindo. É por isso que nós devemos estar em constante movimento, em constante crescimento, em constante evolução. É para isso que nós, aqui da igreja, implementamos o devocional. É para isso que nós implementamos a ida aos cultos, os cultos domésticos. É para a gente evoluir,
evoluir como crentes, evoluir como pessoas, evoluir espiritualmente, evoluir na nossa vida espiritual, nosso entendimento das Escrituras. Nós devemos evoluir, porque senão a gente vai acabar dormindo, Cristo volta e a gente perde a volta dele, ok? E eu finalizo dizendo assim, no mesmo versículo, Pedro usa a palavra sóbrio, que quer dizer alguém que está lúcido, entendido, uma pessoa que está com a sua mente sã, porque para termos tal sobriedade, devemos buscar o crescimento espiritual. Amém? Então a gente tem que buscar o entendimento espiritual, o crescimento espiritual. Cingir o nosso entendimento significa isso. Então é dever de todo cristão, cingir o entendimento, crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente. Ok? Beleza. Vamos lá? Vamos continuar? Segunda lição ou segunda instrução do apóstolo Pedro. Primeiro, ele diz que nós devemos crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente, conhecer as Escrituras, conhecer a Bíblia, ok? Segunda instrução, Pedro vai nos dizer que nós temos que ser como filhos da obediência. Versículo 14, leamos agora o versículo 14, vamos? Deixa eu voltar aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos da obediência, não vos almodeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento. A palavra que eu quero destacar com vocês aqui é essa aqui. Enquanto nós esperamos a volta de Cristo, enquanto nós anseiamos pelo retorno de Cristo, nós devemos ser filhos da obediência. Nós devemos ser filhos da obediência. É o nosso dever. É isso que Pedro está nos instruindo. Amém? Olha o que eu coloquei aqui. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, vai dizer que antigamente nós éramos filhos da desobediência. Éramos filhos da ira. Mas quando Cristo nos chamou dentre os mortos, porque estávamos mortos por conta do nosso pecado, ele nos deu vida para vivermos uma vida de obediência. Obediência total aos seus mandamentos. Querido, perceba que outrora, no passado, nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira. Nós estávamos mortos, como está escrito em Efésios capítulo de número 2, versículo 1 ao 2. Nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Nós fazíamos tudo que era contrário a Deus. Nós éramos desobedientes. Mas Cristo, que é riquíssimo em misericórdia, no seu amor que muito nos amou, ele nos deu vida. E essa vida que ele nos deu não foi uma vida para vivermos de qualquer forma. Foi uma vida, é uma vida voltada para ele, em obediência a ele, inclinada a ele, em adoração a ele. É uma obediência total aos mandamentos dele. Amém? E portanto, é assim que deve viver os filhos de Deus. Amém? E eu continuo escrevendo assim: um verdadeiro filho de Deus vive em obediência a ele. Essa é a prova que fomos salvos pelo Senhor. Se não temos nenhuma inclinação aos mandamentos de Cristo, não fazemos questão de aprendê-la, e se quebramos sua lei sem nenhum peso em nossa consciência, isso pode significar que nós não somos filhos de Deus. Para os filhos de Deus, obedecer Para os filhos de Deus, me perdi. Isso significa aprender, quebrarmos a sua lei. Cadê, gente? Aqui, perdão, aqui. Deixa eu até grifar aqui.
Para os filhos de Deus, obedecer a sua palavra não é um peso, mas sim um privilégio. Para os filhos da obediência, obedecer a Deus é o seu principal objetivo. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer para aquelas pessoas que estão na casa de Deus, que estão na casa do Senhor, porém elas não têm inclinação aos mandamentos de Deus. Elas quebram o mandamento de Deus sem nenhum peso na consciência. Elas não se voltam em obediência a Deus. Isso pode significar que essa pessoa não foi salva. Isso pode significar que essa pessoa não se converteu. Porque os verdadeiros filhos de Deus, eles se inclinam à palavra do Senhor. Os verdadeiros filhos de Deus, eles obedecem à palavra de Deus e não tem peso. Não é difícil obedecer à palavra de Deus. E quando eles quebram os mandamentos, meu Deus do céu, eles se inclinam, eles se buscam, eles se derramam aos pés do Senhor. Obedecer a Deus é o principal objetivo dos filhos da obediência. Amém? Pedro também vai dizer, nos versículos a seguir, que o filho de Deus, o filho da obediência, ele possui 3 características. Primeiro, ele obedece aos mandamentos e busca crescer nesse entendimento. Segundo, ele não se amolda às paixões desse mundo, ou seja, ele não segue a mensagem, o ensino, a doutrina, o ritmo, a direção que o mundo dá ou o mundo tem. Ele vai na contramão do mundo. Ele não se amolda às questões do mundo. Ele não é moldado por aquilo que o mundo faz ou deixa de fazer. Não. Ele é moldado àquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia manda. Certo? O verdadeiro filho de Deus, em terceiro lugar, ele busca viver em santidade. Ou não é isso que está escrito aqui no verso, deixe-me ver, no verso 15? Pelo contrário, verso 14: como filhos da obediência, não vos amoldeis ao mundo, que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo ele é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Então veja que a terceira característica de um filho de Deus, de um filho da obediência, é que ele vive em santidade, porque Deus é santo. E ele, aquele que chamou, aquele que é santo, aquele que chamou, nós também devemos que ser santo, viver uma vida de santidade. Ok? Vamos correr aqui, que já foi 22 minutos. Terceira instrução que o apóstolo Pedro dá é no verso 17. Vamos ler o verso 17? O que ele diz aqui? Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha o que Pedro está nos ensinando, que aquele que espera a volta de Cristo, primeiro, tem que cingir o entendimento. Segundo, tem que ser filho da obediência. Terceiro, ele tem que portar com temor. Durante a nossa peregrinação, durante a nossa espera, nós temos que portar com temor. Ok? Veja o que eu escrevi aqui. Eu escrevi assim, aqui nesse verso, o apóstolo Pedro apresenta o nosso Deus como um juiz. E de fato ele é juiz. O Senhor é o juiz perfeito, que julga todas as coisas com retidão e verdade. No Senhor não há engano nem injustiça. Por isso, ele é o único que pode julgar todas as coisas. Nesse verso, o apóstolo mostra a perfeição e a autoridade do nosso Senhor. E é por isso que ele nos instrui dizendo que quando entrarmos na presença dele, devemos fazer isso com muito temor e respeito. Ao entrarmos em sua presença, toda reverência que fazermos a ele ainda é pouco.
O apóstolo ainda explica o porquê nós devemos ter temor e reverência diante dele. Primeiro, ele é o juiz perfeito. Por que ele é o juiz perfeito? Olha para o texto. Olha o que o texto diz. Ora, se invocai como Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo cada um. Olha que coisa interessante. Se ele é aquele que julga as pessoas sem acepção, portanto, ele é um juiz. Ele é um juiz perfeito. Ele é um juiz glorioso. É por isso que eu tenho que entrar na presença dele com total temor. Consegue olhar aí na tela? Olha aí. A gente tem que se portar diante dele com total temor. Por que eu tenho que me portar com total temor? Porque ele é o juiz perfeito. Ele julga com perfeição. Ele julga com retidão. Ele julga com verdade. Por isso, quando eu me adentrar na presença dele, eu tenho que abaixar minha cabeça, abaixar minha bola. Muitas vezes há igrejas e pastores que ensinam que você tem que colocar Deus contra a parede. Louco, inércio são tais palavras. Louca inércia são tais palavras e tais ensinos. Ninguém se achega diante de Deus com altivez. Ninguém se achega diante de Deus com prepotência. Primeiro, não será ouvido e está passivo de ser morto. Porque Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é glorioso. E para se achegar diante dele, tem que ser com temor. Segundo lugar, por que nós devemos apresentar-se diante de Deus com temor? Porque ele é o Cordeiro sem pecado. Olhe para o texto. Vejamos o que o texto diz. O texto diz assim, sabemos que Sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento de viver, mas pelo sangue precioso, como cordeiro sem defeito e sem mácula. Olhe para você ver o que o texto está dizendo, que o nosso, deixa eu destacar aqui, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Olha o que o texto está dizendo, que o nosso Senhor, ele é o cordeiro sem mácula, sem pecado, ele é perfeito, ele é santo. Por isso, quando nós entrarmos na presença dele, nós temos que ter total reverência e total temor, porque ele é santo, ele é perfeito. E por fim, por que nós devemos ter total respeito? Pedro nos ensina dizendo que a gente tem que ter total respeito ao Senhor, porque ele nos comprou. Não nos comprou com prata ou com ouro, não é isso? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado do vosso fútil procedimento, mas pelo sangue de Jesus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus. Amém, queridos? Por isso, nós devemos ter total reverência diante dele, total reverência diante do Senhor. Nós devemos adentrar a presença dele com louvor e com glória. Amém? Então, essa é a instrução que o apóstolo Pedro nos dá. E ele finaliza no verso 22, nos dando a última instrução. Qual é a última instrução que ele nos dá? É que nós devemos amar. Nós devemos ser pessoas que amam, amando ardentemente uns aos outros. Verso 22. Olha o que o verso 22 nos diz. Vamos destacar aqui para ficar mais fácil. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Essa é a instrução do apóstolo Pedro. Devemos amar uns aos outros de coração
ardentemente. Veja o que eu escrevi aqui, ó. Note que Pedro usa a palavra ardentemente, que no grego imprime uma ação, ou seja, um verbo, que significa estender a mão de forma sincera, fervorosa, verdadeira. Olha o que Pedro está dizendo. Escute, Pedro está dizendo que nós devemos amar uns aos outros ardentemente. Essa palavra ardentemente no grego significa estender a mão, significa imprimir ação, ser verdadeiro, ser fervoroso, agir. Pedro está instruindo que na nossa caminhada nós não devemos caminhar na terra aqui de forma individual, mas sim coletiva, amando uns aos outros, onde todos ajudam uns aos outros. Pedro não está falando de um sentimento ou de uma emoção, mas sim de ação, de agir, principalmente na vida daquele que precisa. Ok, pessoal? Então, quando Pedro fala que nós devemos amar ardentemente uns aos outros, Pedro está dizendo assim, ó, ame, não com palavras, ame de verdade, ame de coração, ame com atitude. Amar aqui não é um mero sentimento ou uma mera emoção, mas uma ação, o ato de estender a mão. Isso é amar, um ajudando o outro, não de forma individual, mas de forma coletiva, um amando o outro. Nós devemos viver essa jornada aqui na terra, onde todos amam uns aos outros, onde todos ajudam uns aos outros. Essa é a forma que nós devemos proceder e viver nesse mundo. É possível amar dessa forma? Ardentemente, com verdade, com sinceridade? E a resposta é sim. Por quê? Porque, em primeiro lugar, foi esse amor que Cristo nos amou lá na cruz. E, em segundo lugar, Paulo diz que o Espírito Santo derrama seu amor em nossos corações. Portanto, é possível sim amar ardentemente. Porque é o mesmo amor que Deus nos amou, que Cristo nos amou. E esse amor está sendo derramado no coração daquele que é servo de Deus, através do Espírito Santo, conforme está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. Amém? A partir do verso 1. O Espírito Santo de Deus vai nos ajudar a amar. Glória a Deus. Então, quais são as instruções que Pedro nos dá? Quais são as instruções? Vamos para a Bíblia, mais fácil, né? Quais são as instruções? Cingir o entendimento. O que é cingir o entendimento? Crescer espiritualmente. Segunda instrução, nós devemos ser filhos da obediência. Terceira instrução, nós devemos nos portar com temor diante dele. E a última instrução, nós devemos amar uns aos outros ardentemente. 4 instruções que Pedro nos dá. É verdade que tem mais algumas outras coisas que a gente poderia falar, mas por conta do tempo não tem como, né? Pois bem, finalizamos aqui a nossa lição, as 4 instruções de Pedro. Aí eu finalizo com uma conclusão e eu escrevo assim. O apóstolo Pedro finaliza o capítulo trazendo à nossa mente a figura de uma flor da erva. Ele diz que essa flor nasce, com o tempo ela murcha e no final ela cai, ou seja, acaba. Pedro cita esse fato dizendo que a carne é assim, o mundo inteiro é assim. Ele tem início, meio e fim. Agora, em contraposição a isso, ele diz que a palavra de Deus é diferente. Pedro diz que ela não acaba, não murcha, não é destruída com o tempo, mas que ela permanece para sempre. Tendo esse entendimento sobre a palavra de Deus, te pergunto, qual tem sido a sua atitude? Você tem se preocupado com a flor ou com a palavra de Deus? Você se inclina mais para as coisas da terra ou com as coisas de Deus? Se a sua resposta for
para a flor e nas coisas da terra, clame ao Senhor mais rápido possível, porque Ele está prestes para voltar para buscar a sua igreja. Portanto, siga as instruções de Pedro e espere. Em breve Ele voltará. Jesus voltará. Amém? A minha ideia nessa conclusão é falar com os irmãos que eles têm que se inclinar ao Senhor. Parar de se inclinar com a terra, parar de se inclinar com as coisas do mundo, parar de se inclinar com as coisas terrenas, porque tudo isso aqui vai passar. A gente tem que esperar no Senhor, a palavra dele permanece para sempre. A palavra dele permanece para todo sempre. É nele que nós anseiamos, é nele que nós esperamos. Nós esperamos o dia da sua revelação. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso aguardar, essa é a nossa expectativa. A natureza espera esse grande dia e nós, como os filhos de Deus, nós devemos também esperar nisto do Senhor. Pararmos de ficar entretidos, voltados, inclinados para as coisas da terra. Nós temos sido filhos que não se importam com o Pai. Nós temos sido filhos que se importam mais com as coisas do mundo, que é como a flor, que tem início, meio e fim. Nós importamos mais com a flor do que com a rosa de Saron. Nós importamos mais com este mundo do que com os céus. E o pior de tudo é que esse mundo acaba, esse mundo finaliza e Deus permanece para sempre. Sua palavra permanece para sempre. Portanto, incline-se a Deus, espere em Deus, viva uma vida santa, cresça espiritualmente, ame uns aos outros e se apresente diante dele com temor, porque ele é o justo juiz e além de ser o justo juiz, ele te comprou com o sangue precioso dele lá na cruz do Calvário. Amém? Que Cristo Jesus, na sua infinita bondade e graça, vos abençoe, concedendo a todos vocês uma mente instruída, cheia do Espírito Santo, para poder instruir os nossos amados e queridos irmãos. Que Cristo Jesus, na sua bondade e misericórdia, derrame graça sobre vocês. Amém, amém e amém. Um abraço, com Deus, até a próxima.